Muito prazer, meu nome é Bruno, para quem não me conhece ainda, sou natural de São Paulo, mas quando o pessoal me pergunta, de onde é que você é? Eu falo, eu já não sei mais, eu já tô me sentindo já um catarinense, tantas vezes está vindo para cá, e também por ser muito bem recebido aí por todos vocês, tá? Estou há 11 anos fazendo parte aí da Checkout RH, e a minha missão hoje é ajudar a formar a próxima geração do setor supermercadista. Projetos, né, onde eu comecei a minha carreira profissional, comecei em 2005, sendo estagiário de operação de loja no supermercado Dia, depois segui na área de RH, sou formado em gestão em RH, e o setor supermercadista me conectou de uma forma que eu não consigo mais sair dele, e também que sou apaixonado por ele, a cada história, a cada forma como que a gente vê como é que os supermercadistas começaram, é algo que me motiva ainda mais. Bom, pegando um gancho aí no que a minha colega já trouxe aqui, eu acho que tem algumas conexões, algumas sinergias para a gente poder dividir aqui. O tempo ele é curtinho, mas eu vou fazer com que esse tempo a gente consiga fazer uma interação aí com vocês, porque, né, depois de uma palestra dessa, né, então eu vou trazer vocês para a conversa aqui, para eu não ficar aqui sozinho nesse palco. A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho e eu compartilhar com vocês a minha experiência aqui no setor supermercadista com formação e desenvolvimento de pessoal, como que a gente faz, como que o RH está fazendo hoje para trazer atratividade, conseguir retenção, conseguir fazer a loja girar, né? Independente dos momentos que às vezes a gente passa, a loja precisa ter operador de caixa, repositor de mercadorias, balconista de padaria, frios, porque precisa fazer a roda girar, tá? Bom, e aí eu queria começar a fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem de vocês contrata colaboradores sem experiência para o chão de loja? Sem nenhuma experiência. Quem de vocês contrata com mínimo de experiência? Trabalhou ali como estoquista, como frentista, com alguma noção ali? Alguma noção, né? Você já contrata sem, né? E quem de vocês só contrata com experiência? Não dá mais, né? Senão não encontra, né? E aí, quando eu estou falando aqui, gente, eu vou me limitar a usar aquelas posições mais de operação de loja, tá? Repositor de mercadorias, operador de caixa, balconista de padaria, frios, hortifruti, porque aquelas áreas mais técnicas, né, você já precisa ter alguma experiência ou formar dentro da loja, tá? Eu queria convidar vocês, e aí também para vocês me ajudarem aqui, para ver se faz sentido, que é vocês visualizarem um cenário onde o RH consiga contratar jovens de 18 a 20 anos aí, com experiência no setor supermercadista. A pergunta aqui é, vocês acham que seria bom, mas eu queria fazer uma outra pergunta. Vocês acham que isso é possível? Não? Difícil pegar alguém com 18, 19, 20 anos que esteja ali com algum mínimo de engajamento com experiência no supermercado? Não? Então, guarda essa informação para depois a gente voltar nela aqui, tá? Eu acredito que a resposta seja positiva, né? Como é que isso, se a gente fosse possível, se isso teria algum impacto? E eu queria a ajuda de vocês, porque a gente às vezes acaba recebendo algumas divulgações de vagas, né? Com algumas limitações de idades ou a partir de alguma idade, e eu vejo muitas das vezes, né, em conversa com o RH, que é uma tentativa de conseguir, né, eu vejo muita gente aí contratando, né, pessoas mais com 25 mais, que é uma forma de conseguir reter esse pessoal. Se essa facilidade, se a gente tivesse alguma facilidade de encontrar jovens de 18 a 20 anos, teria algum impacto positivo, sim ou não? Mas é difícil, né? Eita, o RH tem uma dificuldade enorme, né? É o gerente no ouvido do RH, precisa de gente, falta gente, o RH não consegue. Aí o pessoal leva o currículo lá na loja, né? Aí o cara fala assim, arruma um serviço pro meu filho. Aí você fala assim, pô, mas ele quer trabalhar? Não, ele não quer não, mas na idade dele já trabalhava, ele tem que trabalhar. Você fala, não, rapaz do céu, não vai dar certo esse negócio.
Por quê? Porque, na verdade, muitas das vezes não é o camarada que quer, né? É o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio, mas realmente a pessoa, às vezes, não está muito afim ali do negócio. E o que vai acontecer? Como a amiga falou, turnover, né? Bom, então, a gente já fazendo esse quebra aqui, eu queria trazer vocês para a gente poder conversar como que a gente pode aprimorar a atração dos talentos para o nosso supermercado, para o nosso dia a dia, o que vocês estão fazendo, o que é possível fazer. E aí eu também me limitei aqui a trazer algumas possibilidades que sejam reais, né? Dentro do setor supermercado, né? Não vou aqui, eu estou vendo o pessoal, né? Eu fiquei olhando quando ela perguntou quem é empresário aqui, só para eu ver, porque o pessoal fala assim, já vem o cara falar que tem que pagar salário mais alto e tal. Não dá, Bruno, né, Marcos? Não dá, Bruno, a margem é baixa. Como é que a gente faz isso e tal? Então, vou me limitar que a gente consiga falar dentro de algumas possibilidades que são reais, tá? Pô, não preciso nem perguntar se o turnover tem impacto, tem muito impacto, né? Afeta a eficiência operacional, sim ou não? Aumenta o custo com recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção para quem é do RH tem preço? É caro? Custa caro? Custa, né? Custa caro contratar e custa caro desligar, né? Às vezes o pessoal fala assim, tá bom, saiu, mas custou tempo, custou dinheiro com impressão, custou ligação, custou isso, custou aquilo, e quando você vai ver, o pessoal está indo embora, né? Por que o pessoal está indo embora? Porque a gente sabe que o supermercado trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado, véspera de Natal, Ano Novo, é difícil, mas a gente precisa encontrar caminhos para que a gente consiga fazer a roda girar. Se a gente ficar olhando e falar assim, olha, que às vezes a gente percebe, né? O setor, às vezes, subvalorizado. É difícil mesmo, ninguém quer, Bruno. O pessoal fala para mim assim, Bruno, ninguém quer. Ué, mas vamos ser criativos, né? Vamos ser criativos para a gente encontrar um caminho que a gente consiga ter o nosso quadro minimamente com as vagas ocupadas, porque o concorrente está vindo aí, e como é que a gente faz, né? O cliente ele fica 1 hora dentro do supermercado, mas ele não quer ficar 5, 10 minutos na fila do caixa, não é verdade? E diminui, tem impacto na qualidade do atendimento ao cliente. Quem de nós já valorizamos, quando a gente vai numa pizzaria, num restaurante, que tem um garçom, que tem um atendente que está 15, 20 anos lá. A gente nem sabe se a comida vai ser boa aquele dia, né? Mas se você já tem aquele valor, você fala assim, poxa, esse garçom está aqui, ele tem 20 anos que ele está aqui. Eu vim aqui com a minha mãe. Por quê? Porque isso dá credibilidade. Quando você tem uma rotatividade altíssima, que o cliente que vai na sua loja 2, 3 vezes no dia, ele não consegue, ele não sabe mais nem o nome do atendente, o nome do gerente, do líder do setor, ele acaba perdendo essa referência, e aí, por preço, ele vai, às vezes, no supermercado que acabou, que está fazendo alguma oferta ali. Vamos seguindo aqui? Parou? Bom, e quais estratégias realistas que a gente pode fazer para controlar o turnover? Dá para aumentar a remuneração para os cargos de entrada? Difícil, né? É uma coisinha ou outra ali, né? E, às vezes, como a nossa amiga falou, às vezes não é por salário, né? Dá para ter escala de trabalho flexível? Dá para fazer home office ou não? Operador de caixa, dá para fazer home office? Não dá. Não dá para fazer horário flexível, né? O horário que você chegar, você compensa. Não dá, porque as escalas estão ali, muito apertadinho. O mercado, às vezes, abre 7 horas da manhã, vai até 10 horas da noite. Não tem como mexer muito. Os horários, o período da manhã, geralmente o pessoal dá prioridade para quem já está, porque também é uma forma ali de reter, então tem pouca margem para a gente mexer nisso. Benefícios atrativos, dá para melhorar? Alguma coisa às vezes dá, né? Então eu vejo às vezes alguns supermercados já com essa criatividade, oferece ali um benefício, um valor ali para o pessoal gastar na loja, ou para descontar em folha, né? Esses dias eu vi de um supermercado aqui do Paraná, que ele até que me chamou a atenção, que ele fez uma divulgação de vaga, e na divulgação como benefício era desconto reduzido do Vale Transporte. Pô, achei até interessante, né? Se é uma coisa assim, tem até alguma atratividade ali, né? Porque para quem tem entra nesses cargos de entrada, né, que tem um salário base ali de R$ 1.800, isso às vezes faz alguma diferença. Então achei legal. Então, vamos usar a criatividade para às vezes a gente oferecer benefícios que não mexa muito, que não impacta muito no custo, né?
E programas de contratação? Como é que vocês estão fazendo? Eu acho que a maioria aqui, né, contrata o tradicional, CLT, 44 horas semanais. Tem alguém aqui que contrata seletista, menor de idade, 36 horas? Tem? Tem? Intermitente? Tem? Pegou bem aqui? São Paulo não pegou muito bem o intermitente, não. Temporários para aqueles momentos sazonal ali, final do ano, tem gente que contrata? Tem. 50 a mais, tem gente contratando? Já, tem programa para fazer isso. Part-time. Estágio. Tem gente contratando estágio aqui? Não? Bom, eu queria depositar um pouquinho da minha experiência com o programa de formação e trazendo o estágio como uma estratégia realista, né? E também contar para vocês alguns cases de sucesso que tem aqui na região, como que o pessoal está fazendo, como que o programa de estágio tem sido uma inovação na formação dos colaboradores, tá? Quando eu falei lá atrás, se vocês contratam já jovem, com 18, com 19, 20 anos, sem experiência, é porque pela nossa experiência é um público muito parecido. Então, o supermercado já recebe currículos de pessoas com 18, com 19 anos, ou sem experiência, que você já falou que contratam, ou com mínimo de experiência ali. Trabalhou, e não dá nem para saber. Você pergunta para a pessoa qual que é a sua área, não está formado ainda. Por quê? Porque ele trabalhou 3 meses como estoquista, 6 meses como frentista. Você vai perguntar para a pessoa, arruma um emprego para mim, mas qual que é a sua área? Não sei ainda, a pessoa não sabe, não deu tempo de formar. E o supermercado já está absorvendo essa mão de obra. Então, imagina só se a gente tivesse uma legislação que não apenas simplifica, mas incentiva vocês. Eu imagino que aprendiz aqui quase todo mundo contrata, né? Porque é a lei que obriga. A lei de estágio é uma lei que incentiva. Então, vocês têm diversos incentivos para que vocês possam implantar um programa de estágio e ele sim ser a base de entrada como um programa de formação e desenvolvimento. Essa lei existe, tá? Em vigor aí desde 2008, ainda pouco explorada no setor supermercadista, porque o setor supermercadista adere mais à lei do aprendiz, que é uma cota que vocês precisam preencher, mas a lei de estágio, além de vocês não ser obrigados, vocês acabam sendo incentivados para contratar e inserir jovens no mercado de trabalho. E por que que isso tem tido conexão com o setor supermercadista? Porque, como eu falei, vocês já estão contratando esse público. Esse pessoal sem experiência, eles estão chegando nas suas lojas e o RH precisa absorver, porque senão eles não conseguem ocupar as vagas. E o que vai acontecer? Muitas vezes a gente está contratando pessoal que estão pegando ali a vaga no setor, no supermercado, porque é o que tem para ele, e na primeira oportunidade dele não trabalhar final de semana, o que ele vai fazer? Vai embora. E aí o turnover vai lá para cima, por isso que custa caro contratar e custa caro também essa rotatividade. Então, qual que é a ideia, né, de vocês conseguirem absorver o programa de estágio? É porque o supermercado ele já é a porta de entrada do mercado de trabalho. Então, como a gente está falando de um pessoal que são estágio de ensino médio, estamos falando de um público-alvo de 16, 17 anos que está estudando. Então, a ideia é, né, a gente aproveitar esse pessoal antes dele concluir a escola e antes dele concluir a maioridade. Por quê? Quando ele tiver 18, 19, ele vai chegar na sua loja e vai entregar um currículo, vocês vão contratar e não vão ter tempo, né? Porque o supermercado ele é muito dinâmico, não vai ter tempo para o gerente poder fazer esse processo de formação. Trouxe para vocês aqui os 4 pontos para quem não conhece ainda, né? A Lei 11.788. Esses são os 4 fatores que incentivaram a criação dessa lei, tá? Primeiro, por uma demanda por mão de obra qualificada. A segunda, para a gente poder inserir jovens no mercado de trabalho. É a faixa etária que tem a maior taxa de desemprego, né? A gente consegue combater a informalidade e diminui a evasão escolar. Então, a gente consegue resolver uma dor que o supermercado tem, contribuindo aí com uma parte social que
se faz necessária também, tá? Bom, o estágio, né, ele tem sido aproveitado como um início, né, é uma coisa... a lei permite que vocês façam contrato com estagiários de até 2 anos ou enquanto ele estiver estudando, e a ideia é para ser só um trampolim mesmo, para que ele possa ser efetivado como colaboradores efetivos aí das lojas de vocês, né? E nós estamos falando de um engajamento muito grande. Por quê? Porque quando ele é efetivado, a gente está falando de triplicar o salário dele, proporcionalmente falando, né? Então, é muito difícil, né, a gente ser promovido e a gente ganhar 3 vezes mais do que a gente está ganhando. E isso é possível quando a gente está falando desse público, tá? Bom, nos cases de sucesso que eu vou explicar, passar para vocês, essas são as principais atividades aí que a gente consegue absorver os estagiários, né? Então, tem diversas partes técnicas que vai ser difícil, então tem muita demanda. Quem tem dificuldade aqui com precificação e validade? Um monte, né? Então, tem diversas atividades que vocês podem absorver e podem utilizar estagiários nessas atividades. E vocês poderem focar e poder formar açougueiro, formar padeiro, formar diversas outras áreas técnicas, né? Então, essas são atividades que têm sido desenvolvidas por estagiários. Claro, precisa ter treinamento, precisa ter formação, precisa ter, né? Que é o que eu vou explicar aqui para vocês agora. Precisa ter um recrutamento e seleção assertivo, né? Principalmente para o RH, precisa ter uma lâmpada, né? Para descobrir, né? Se é o menino que quer trabalhar ou se é o pai, a mãe, o vô, o tio, a tia. Essa é uma outra coisa. Qual que é o público? Qual que são as exigências que vocês estão fazendo para contratar esse pessoal, né? Poxa, veio um menino aqui que ele é muito bom. O perfil do jovem que entra no supermercado, ele é muito diferente daquele perfil daquele menininho que está ali com o coletinho vermelho no banco, ajudando a gente ali no caixa eletrônico. Por quê? Porque o supermercado tem uma carga de trabalho ali, onde o menino vai precisar colocar, às vezes, a mão na massa mesmo. É operação, é atendimento, é dar informação para cliente. Então, a definição do perfil, ela é crucial nesse processo, tá? Então, precisa fazer as integração com a escola. Hoje, com o Banco Nacional Comum Curricular, com o BNCC, hoje a gente consegue relacionar as atividades que hoje se aplica no ensino médio com as atividades que eles desenvolvem dentro das lojas. Então, precisa desenhar um programa de estágio que seja compatível com as atividades que os meninos desenvolvem dentro da loja, com treinamento, com avaliação de desempenho, com orientação profissional. Para quê? Para a gente poder aproveitar esse período de estágio e formar esse pessoal para quando eles terminarem aí o período dele escolar, ou quando ele fazer 18 anos, ele já está formado de acordo com a cultura dos supermercados de vocês, tá? Então, do que nós estamos falando aqui em Santa Catarina? Porque muda de um lugar para o outro, tá? Estamos falando de 20 horas semanais. Aqui, a ideia é que a gente consiga alocar os estagiários naqueles horários que vocês têm o maior pico mesmo da loja, justamente para que a gente não tenha ociosidade. Então, aqui a gente consegue distribuir, vocês conseguem distribuir uma escala de trabalho de 5 por 2, eles trabalhando 4 horas por dia, que é o suficiente para atender ali aquelas demandas. Vocês têm a flexibilidade de rodar eles em diversas atividades, né? Por quê? Porque vocês não estão contratando nenhum operador de caixa, nenhum repositor de mercadoria, vocês estão contratando um estagiário. O estagiário ele é possível passar por diversas atividades no mesmo dia, inclusive, né? Não, Bruno, eu vou trabalhar com os meninos fixos e vou rodar eles a cada 2, 3 meses. Também ele é possível. Então, vocês conseguem fazer isso sem aquele problema de desvio de função. E aí, como eu falei no começo, que ele é um programa de incentivo, é porque todos aqueles encargos sociais e trabalhistas que precisam ser recolhidos num colaborador seletista, eles deixam de existir. Então, aqui é a contrapartida que o governo passa para vocês, vocês inserindo e dando a oportunidade do primeiro emprego, tá? Então, isso também aí ajuda e facilita quando vocês forem fechar a conta aí, tá? Então,
utilize desses tipos de programa, né? O programa de estágio ele tem sido uma inovação nesse processo de formação, justamente porque o supermercado, como já contrata esse público, então a ideia é que a gente já aproveita. E aí, aquela pergunta que eu fiz para vocês lá no começo, como é que seria, né? Ou se seria possível a gente contratar jovens com 18, 19 anos com experiência em supermercado, aqui a gente consegue, e melhor, que vocês vão conseguir ter jovens nessa faixa de idade com experiência no supermercado de vocês. Então, engajados, motivados, já sabe como é que funciona, já sabe como é que é o layout, já sabe como é que funciona todos esses procedimentos, tá? Bom, para acabar, eu queria trazer alguns cases de sucesso, tá? O Coque, Tiele, Prado e Miatã são supermercados que eu tenho conhecimento, né? Que a gente já implantou o programa de estágio lá e que a gente já tem as primeiras levas formadas, né? São supermercados que já passaram pelo programa de estágio e hoje a gente já tem uma parte desses jovens formados e efetivados como colaborador seletista. Então, o Coque foi um dos pioneiros aqui, né? Já trabalha aí, já tem mais de 400 jovens hoje já rodando as lojas e eles já começaram a colher aí alguns frutos e alguns supermercados, né? Mais alguns supermercados que estão começando, né? Estão fazendo ali as suas primeiras contratações, estão fazendo os seus primeiros projetos ali de implantação de estágio, né? Então, como a gente tem um grupo muito grande que finaliza os contratos no final do ano, eu acredito que agora, para o início do ano que vem, a gente já começa a ter alguns resultados aí positivos, tá? Gente, esse aqui é o meu contato. Se vocês tiverem dúvidas aí de como que... Pô, Bruno, tenho uma ideia, não sei como é que vai funcionar aqui na minha loja, fiquem à vontade, vou estar por aqui também. Quero agradecer a participação de vocês, o Otávio, todo o time da CATES aí, pela oportunidade. E conta com a gente aí, que a gente tem essa missão aí de formar a próxima geração do setor supermercadista. Obrigado.